Olá, sou Cristiano Torales, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e doutorando em Planeamento do Território da Universidade de Coimbra, orientado pela professora Anabela Ribeiro. Vou apresentar o trabalho Contexto Contemporâneo e Quadro Teórico de Indicadores de Qualidade Urbana para a Promoção de Mobilidade Suave e Sustentável, com foco nos pedestres. Começando pelo contexto, que é um contexto atual de críticas ao desurbanismo e ao modelo de urbanização orientado ao automóvel. Essas críticas iniciam na metade do século passado e seguem até hoje a partir dos diversos problemas, tanto de mobilidade quanto de qualidade de vida para a própria sociedade. Surge, então, o conceito de walkability, de caminhabilidade. Ele aparece desde os 1800, mais frequentemente a partir dos 1950, e é estruturado por Chris Bradshaw no início dos anos 90. A caminhabilidade, então, ela é associada a ambientes construídos relacionados à diversidade de usos, à infraestrutura adequada para a caminhada, moderação de variações climáticas e a cultura local para o contato e para as atividades sociais e para a vitalidade urbana. É uma propriedade do desenho urbano associado aos ambientes construídos pensados na escala humana, qualificando positivamente para a promoção da caminhabilidade. Essa promoção, enquanto transporte ativo, agrega diversos benefícios, seja para a saúde física e mental, para o meio ambiente, para a estética, para a economia urbana, e é multidisciplinar, é estudada e pensada, planejada por diversas áreas do conhecimento. Os objetivos, então, desse estudo é apresentar um panorama sobre a caminhabilidade, pois existem diversos trabalhos, principalmente nas últimas décadas. Esse panorama através de relações entre os pedestres e o ambiente construído e outros modais, e os desafios desses estudos para a ciência urbana contemporânea, de modo a construir um breve estudo da arte para subsidiar a pesquisa do doutoramento. O método é a partir de revisão de literatura. Qual é o contexto? Iniciando pelo caso brasileiro, em que estudos da Associação Nacional de Transportes Públicos apontam que 40% das viagens são feitas a pé, mas há uma diminuição do percentual do modo pedonal no total de viagens. O gráfico à esquerda mostra, na linha verde, a evolução do percentual de viagens a pé. Há uma quebra por mudança de metodologia, mas a tendência antes e pós-mudança é de queda da quantidade de viagens a pé ao longo dos anos. Por outro lado, na linha vermelha estão os automóveis, os carros, que também, apesar da mudança de metodologia, há uma tendência de aumento do percentual de viagens feitas por carros. Isso vai em linha com o aumento da frota de veículos no Brasil de mais de 100% nos últimos anos, principalmente na última década, enquanto a população brasileira, segundo projeções do IBGE, teria um aumento pouco superior a 10%. Esse aumento se dá principalmente nas cidades de porte pequeno e médio. Perceba que os carros aumentando cerca de 2% no período após a mudança de metodologia, após 2014, enquanto o modo de transporte a pé tem diminuição em todas essas cidades desses portes menores, até 500 mil habitantes. Isso contraria legislações e orientações nacionais e internacionais, como a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a nova Agenda Urbana da ONU, e vai em linha com os diversos problemas do Brasil de baixos incentivos à mobilidade, baixa qualidade na adequação das calçadas e outros problemas. No mundo, é percebido um aumento da frota nos países da América Latina, da Ásia, da África, do leste europeu. Nos países mais desenvolvidos, a frota já é maior, então tem um aumento menor. Cai uma quantidade de licenças nesses países, mas aumenta para as mulheres, o que pode indicar positivamente uma igualdade de gênero, mas também receios enquanto à violência urbana. É importante o contexto para o futuro, como o efeito Uber e dos veículos autônomos, que traz aspectos positivos e negativos, e tendências para a caminhabilidade mais negativas, como uma queda nos modais ativos, a pé e bicicleta, entre 10% e 13%. Para estudar caminhabilidade,
existem diversos fatores e é um desafio. É importante considerar fatores de viagem, como a finalidade, a distância, a cognição, fatores do ambiente construído, principalmente considerando que as cidades já estão construídas e que apresentam, muitas delas, uma morfologia dispersa, com grandes distâncias entre a moradia e o trabalho, o que impede o uso do transporte a pé por muitas pessoas. Existem diversos fatores indicadores do ambiente construído, alguns positivos, alguns negativos, para a tendência de caminhada. Importante considerar o transporte coletivo nisso, em função dessas grandes distâncias. Fatores associados aos pedestres são os mais complexos, em função dos comportamentos individuais, em função da diversidade de pessoas, dos grupos sociais, da necessidade de inclusão dos idosos, das mulheres, dos deficientes, da diversidade dos contextos, diversos bairros, entre cidades diferentes, países diferentes, com culturas de caminhada diferentes, e fica a pergunta se existem qualificadores comuns para grupos e contextos diferentes. Existem autores que dizem que não é positivo adotar índices globais, mas existem grupos de estudos trabalhando nisso com bons resultados. Os fatores ou indicadores para a caminhabilidade, eles são atributos do espaço capazes de descrever qualitativa e quantitativamente. Existem algumas características essenciais para a escolha de indicadores, como a aplicabilidade, a inteligibilidade, serem consensuais, que são agregados de modo matemático em índice, resultando em valores numéricos de modo a permitir a comparação. No meu estudo, a partir de 16 artigos, encontrei quase 400 fatores e indicadores. São muitos, mas muitos deles apresentam descrições diferentes, mas representam o mesmo fator, como, por exemplo, uso comercial, densidade comercial, lojas, nomes dados por autores diferentes representando o mesmo item. Muitos indicadores trazem o problema da indisponibilidade de dados, atrapalhando os estudos. Importante considerar também as escalas de análise, que permitem níveis diferentes de entendimento, do macro, muitas vezes a partir de abordagem sistêmica, do uso de sintaxe espacial, até o micro, as características de calçada, características da arquitetura. Esses diversos indicadores podem ser estudados a partir da avaliação multicritérios, por avaliação participativa, que considera pesos diferentes para a importância relativa diferente entre cada indicador. Por fim, é importante considerar a validação dos resultados a partir de correlações entre o índice de caminhabilidade estudado e a quantidade de pedestres, é o mais comum encontrado nos estudos, mas também é importante considerar fatores qualitativos do ambiente, principalmente para locais que estão longe de polos geradores de tráfego e que também merecem ter boa caminhabilidade. Existem diversas abordagens contemporâneas, algumas foram estudadas, em função do tempo não dá de detalhar todas, mas foram estudados alguns índices, alguns com limitações e com vantagens, alguns índices no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África. Trazem algumas lacunas de investigação, como a dispersão de vários conceitos, diversos métodos de medição, diversas escalas de análise, alguns analisam só na microescala, outros só na macro. O contexto urbano, alguns trabalham só para contexto local, outros para contexto global. Existem muitos indicadores, e aí trazem o problema da indisponibilidade, como já falado. A validação, alguns índices não validam, outros a validação tem fragilidades. Importante também considerar aspectos de integração modal e inclusão social. Alguns trabalham com alguns modais e não trabalham com inclusão, outros trabalham com alguns grupos sociais e não trabalham com modais, e lidar com características como, por exemplo, da hierarquia viária. Então, diferentes hierarquias que podem trazer diferentes abordagens para a caminhabilidade. Importante considerar as projeções demográficas, que apontam que as cidades de porte médio são as que mais tendem a crescer, e são cidades que ainda permitem modificações que não gerem problemas de mobilidade que as cidades grandes já têm. E mais que um discurso de conscientização, esse estudo e a continuidade dele, a partir da tese de doutorado, espera-se que ela demonstre relevância para os estudos urbanos e para o planejamento urbano técnico. Era isso, algumas referências.
Muito obrigado.